E aí, pessoal, o Passe Gol tá começando. Hoje tem Série D, Série B. A gente também vai falar sobre o Sampaio Corrêa de basquete e também a crise no futebol do Sampaio Corrêa. Então, diretora, taca a vinheta. E o Sampaio Basquete Feminino venceu mais uma, venceu a segunda rodada da Série Melhor de 3. Venceu bem, venceu em casa e tá classificado para a final. Manteve a melhor campanha, a segunda melhor campanha, porque a primeira melhor campanha de Veracruz também tá na final, não é isso? É isso mesmo, as duas melhores equipes estão na final. O Sampaio Corrêa, que jogou contra a equipe do Uninassal, dominou as duas partidas. Tanto o primeiro jogo lá em Pernambuco, o Sampaio saiu com a vitória por 83-73, e o segundo jogo, que foi em casa, diante da sua torcida, o Sampaio dominou os 4 quartos, conseguindo a vitória por 68-53. De novo, a gente teve o destaque, um dos destaques foi a Jackson, com 12 pontos, e a Karina com 15. Exatamente. Então, essas duas jogadoras fazendo muita diferença aí na equipe do Sampaio Corrêa. O Sampaio Basquete tinha enfrentado o Nassau ainda na fase de classificação e venceu também, venceu bem. Ou seja, só confirmou a campanha, uma excelente campanha que o Sampaio Basquete mais uma vez está fazendo na competição. Vai enfrentar agora o Veracruz, que foi classificado com 100% de aproveitamento. Também ainda não perdeu nessa e a gente lembra que o jogo do Sampaio Corrêa contra a equipe do Veracruz, lá na fase de classificação, o Sampaio perdeu por apenas um ponto. Na realidade, perdeu porque a melhor jogadora do time, a Jackson, foi expulsa com 1 minuto, faltando 1 minuto para acabar o jogo, o que facilitou para o Veracruz conseguir dominar a quadra e virar o jogo. Mas 1 ponto de diferença, é um jogo apertadíssimo. E essa final, tudo pode acontecer, o jogo tá aberto, na realidade. Eu acredito que o jogo tá aberto. Sim, então a gente espera um jogão nessa final da Liga de Basquete Feminino. Então, meninas, parabéns mais uma vez, vocês estão demais. Manda uma camisa. Não. Vinheta Série D. Agora a gente vai falar sobre a Série D, que foi bastante movimentada no final de semana. O Cordino não conseguiu vencer, empatou dentro de casa, que foi um péssimo resultado, porque o grupo do Cordino, né, tá daquele jeito. É um grupo complicado, o grupo A4. Os 4 times empataram, tanto o Ferroviário empatou com o Interporto e o Cordino empatou em casa contra o 4 de julho. Então, o Ferroviário é o líder com 6 pontos, e aí o Cordino se mantém na vice-liderança com 5 pontos, o 4 de julho está com 5 pontos também, e o Interporto com 4 pontos. Então, os 4 times ainda podem se classificar ou então não conseguir o acesso. E faltando 2 rodadas para acabar essa fase. São 6 pontos. São 6 pontos. Nesse grupo, tudo pode acontecer realmente. Qualquer empate, derrota ou vitória pode mudar totalmente. O Ferroviário, que é o líder com 6 pontos, ele pode não conseguir a classificação. Porque o grupo está muito parelho, o Ferroviário com 6 e o Interporto, que é o último, com 4. Então, na próxima rodada, a tabela já pode se inverter. Então, o Cordino tem que se cuidar, porque o próximo jogo vai ser em casa também, na casa do Cordino, e precisa vencer. Sim. De qualquer maneira. Agora, no outro grupo, o Imperatriz precisava vencer e venceu bem. Venceu por 4-0, com 3 gols de Júnior Chicão. O Imperatriz passou por cima, né, do Guarani de Juazeiro. O Guarani de Juazeiro, que é o último colocado com apenas 2 pontos, então ele já está praticamente fora da disputa pela classificação da Série D. O Imperatriz conseguiu a vitória e pulou uma posição. Conseguiu respirar um pouquinho mais, né, na competição. Passou do Belo Jardim, o Belo Jardim que perdeu pro América do Rio Grande do Norte, e aí o Imperatriz ficou com 6 pontos. O líder é o América do Rio Grande do Norte, com 8, e aí o Belo Jardim, que perdeu a posição para a equipe do Imperatriz, vem com 3, e o Guarani de Juazeiro fica com seus 2 pontinhos. É muito importante o Imperatriz vencer para poder se manter na parte de cima da tabela, vencer o próximo jogo e conseguir conquistar a classificação
porque é muito importante, porque senão mais um ano o Imperatriz vai amargar na Série D, que não é bom pro futebol local. E esse grupo também ainda não está nada definido, porque o Belo Jardim tem 3 pontos e o América do Rio Grande do Norte tem 8 pontos. Então, aí, faltando 6 pontos ainda a serem disputados, então esses 3 times, junto com o Imperatriz, ainda tem chances de classificação. Agora, o grupo do Cordino e o do Imperatriz estão bem diferentes do grupo do Moto. Do A5, que o Moto se classificou, venceu não, empatou por 0x0 contra o Altos do Piauí, que conseguiu vencer na rodada anterior por 1x0 aqui no Neuzinho Santos, marcando o último jogo do Neuzinho Santos. Conseguiu um empate, somou um ponto, fez 10 pontos na competição e se classificou de forma invicta mais uma vez. Nesse grupo, no grupo A5, o Motoclube Nada de Braçada já está classificado. O segundo, que é o Altos, soma apenas 5 pontos. 5 pontos. Então a diferença é muito grande. Mesmo faltando 6 pontos ainda na disputa, o Moto ainda conseguiria se classificar em segundo. O discurso do Luiz Miguel, o novo técnico do Moto, se classificou, a classificação, classificou. Agora é manter a primeira colocação, porque a gente sabe que tem vantagens. E essas vantagens nas próximas fases são muito importantes. E não pode deixar o ritmo cair. Luiz Miguel destacou que o time lutou muito, porque foi um jogo muito difícil na realidade, foi muito truncado, não teve. O gramado era irregular, o jogo foi muito pegado, foi muito faltoso na realidade. Quase a gente não viu um bom futebol. E apesar do 0x0, o resultado foi excelente para o Moto. Esse tempo que o Moto vai ter agora para relaxar mais ou menos assim nessas próximas 2 rodadas é para recuperar os jogadores lesionados, como o Ricardo Maranhão, que estava lesionado, e ele pode voltar depois da sua recuperação. A parte de baixo da tabela, os dois que estão... Aí o Açu, o Sparta e o Açu se enfrentaram nessa rodada, também foi 0x0. O jogo foi lá na casa do Sparta. O Açu tem 4 pontos, está em terceiro, e o Sparta amarga a lanterna desse grupo com apenas 2 pontos. Entre o River do Piauí e o Açu, a diferença é pequena, né? Então a briga mais... Eu só queria saber aonde é que tu viu o River do Piauí nesse grupo. Altos do Piauí. Maravilhoso. Tudo bom, gente? Desculpa, audiência. Altos do Piauí. Pois é, o Altos tem 5 pontos e o Sparta, que é o último, tem 2 pontos. Então, os 3, tirando o Motoclube, os 3 ainda brigam aí por essa segunda colocação no grupo. Os times locais estão indo bem, com exceção também do Sampaio Corrêa, né? Bota o encarte aí, crise no Sampaio Corrêa. Agora a gente vai falar sobre o Sampaio Corrêa que teve uma semana muito conturbada e a gente está esperando as cenas dos próximos episódios para saber qual vai ser o futuro do Sampaio Corrêa. A crise do Sampaio Corrêa começou na segunda-feira passada, no jogo contra o CRB. Pelo Brasileirão. Pelo Campeonato Brasileiro. O jogo aconteceu na segunda-feira e aí o Sampaio Corrêa perdeu para o CRB por jogo 3-2. Muito estranho. Foi um jogo assim que o goleiro, né? No programa de segunda, a gente falou mal do goleiro do jogo passado, que foi com uma mão de alface ali pra bola. Mas alface é isso? Não foi como um gato, foi como um alface pra bola. Mas o goleiro que jogou na segunda-feira conseguiu ser pior. Pior ainda. É muito mais mão de alface do que... Pode encher a tela de alface, a tela de alface. Pois é. E a crise do Sampaio Corrêa começou nesse jogo. Sim. E aí o técnico Diá, que eu acho que ele estava muito cansado, não foi para a beira do gramado. Eu acho que ele estava ali descansando para o próximo jogo, porque ele não comandou a equipe na beira do campo. Um dos seus auxiliares que foi para a beira do campo, e aí... Com o resultado negativo, a torcida pegou muito no pé do Francisco Diá. A torcida já não aguentava mais, gritando com palavras de ordem, tipo, fora Diá, para a comissão técnica, para os próprios jogadores, porque a torcida não consegue entender como que o time tá com tanto dinheiro em caixa e estava em tantos excelentes campeonatos e tá saindo de todos, tá sendo desclassificado de todos, e na Série B ainda não conseguiu
venceu o primeiro jogo contra o Guarani e contra o Coritiba. Contra o Coritiba na primeira rodada. E desde então o Sampaio Corrêa parece que não entra em campo. Sim, e a semana do Sampaio Corrêa foi muito louca, perdeu o jogo na segunda, Francisco Diá foi demitido na terça-feira de manhã, toda a comissão técnica foi mandada embora, e aí na quarta já tinha a nova comissão técnica, já tinha um novo técnico, e aí na sexta-feira chegou o goleiro novo. Sim. Então a semana do Sampaio Corrêa foi muito conturbada. O novo técnico, quem é o novo técnico? É o Roberto Fonseca, de 55 anos, ele é paranaense, ele já comandou as equipes do Bangu, do 15 de Piracicaba, do Botafogo de São Paulo, do Paraná, São Caetano, Ituano, Bragantino. Então é um técnico muito rodado. É um técnico muito rodado, que ele vem com uma missão muito complicada, que é tirar o Sampaio dessa inércia, dessa falta de vontade de jogar, na realidade. O Sampaio está ocupando a 17ª colocação, o primeiro time da zona de rebaixamento. Sim. Detalhe que o Sampaio ficou nessa posição depois que perdeu para o CRB na segunda passada por 3-0, e o Guarani conseguiu vencer o seu jogo. Empurrou o Sampaio para a zona de rebaixamento. O Sampaio caiu 2 posições em uma rodada. Em uma rodada. Aí continuou com seus 4 pontinhos. E o primeiro desafio do novo técnico vai ser contra o Vitória na Copa do Nordeste. Amigos, Copa do Nordeste não é para qualquer um. Copa do Nordeste é um campeonato muito difícil. E vai enfrentar um time muito forte, que é o Vitória, que é time de Série A. Então, enfrentou recentemente o Corinthians, para ter noção. E o Sampaio Corrêa tem que mostrar para que tá nessa competição, e a comissão técnica como um todo, né? Colocar o time realmente para jogar, porque senão não vai dar pro Sampaio mais uma vez. E aí a semana do Sampaio Corrêa também termina no final de semana, no sábado, que ele vai enfrentar a equipe do Brasil de Pelotas, no dia 19, no sábado, fora de casa. Então quarta-feira, Copa do Nordeste, sim. Sábado, Campeonato Brasileiro Série B. Então o Sampaio Corrêa precisa muito dessas 2 vitórias. São 2 jogos decisivos demais para o Sampaio Corrêa, porque uma derrota na Copa do Nordeste contra o Vitória vai complicar muito a vida do Sampaio, e eu acho que não vai conseguir fazer lá o resultado se perder em casa. E perdendo na Série B, vai afundar um pouco mais na zona de rebaixamento, o que vai meio que botar o Sampaio para lutar só contra o rebaixamento, o que vai ser muito ruim, relembrando o retrospecto de 2016. E aí a gente lembra que Copa do Nordeste, quarta-feira, 7h15, no Castelão, e aí o Sampaio Corrêa viaja para pegar o Brasil de Pelotas fora de casa. Semana muito louca pro Sampaio Corrêa. Abre o olho, Sampaio Corrêa, porque o tempo tá passando. As rodadas estão passando e o Sampaio ainda não abriu o olho. Como diria um grande comentarista, o tempo tá passando e a barba tá crescendo. Vamos lá, Sampaio, abre o olho e vamos jogar certo, de verdade. O Passe Gol tá ficando por aqui, mas tem uns abraços especiais hoje. Tem uma galera fazendo aniversário aqui na casa, na TV UFMA. É o Jailton, operador de áudio, o Rodrigo Nabate e o Giuseppe quem, diretor? Giuseppe Jameson, olha o nome do cara. Giuseppe Jameson. Parabéns, pessoal, um abraço do Passe Gol, valeu. Gente, por incrível que pareça, tem famílias que assistem esse programa. Então eu queria mandar um abraço também para a Virlene e para a filha dela, que assiste toda segunda-feira o Passe Gol. Um abraço para vocês também. Muito obrigado pela audiência e paciência, principalmente, por 2 idiotas. Sim, aqui. É verdade. E você que nos assiste, faça o Passe Gol junto com a gente, mande sua foto da pelada do final de semana. Você que pratica paintball, surf, polo aquático, então em casa, manda uma selfie pra gente, interage com a gente, participe do nosso programa. O Passe Gol também é feito por você aí de casa. Valeu! Então é isso, galera. Passe Gol.